Minha apresentação de hoje vai ser basicamente sobre o tema O Brasil na Corrida dos Minerais, Soberania, Segurança e Desenvolvimento e o PL 2780 de 2024. Então, é só para entender um pouco isso. E, no caso, uma apresentação muito rápida. Meu nome é José Ricardo Araújo, eu sou analista de projetos no Centro Brasileiro de Relações Internacionais e contribuo principalmente para os programas aqui de transição energética e minerais críticos, então eu estou um pouco mais nessa área. Também sou pesquisador associado do Núcleo da Avaliação da Conjuntura, da Escola de Guerra Naval. Sou Fellow 2026 da Fundação Estudar também nesse tema de minerais críticos e sou mestrando em Relações Internacionais na Johns Hopkins University. No caso, eu já comecei as minhas pré-aulas, mas eu começo oficialmente agora, em agosto, no mês que vem. E basicamente, assim, tentando entender de onde veio esse tema, né? Ele vem basicamente de toda essa enxurrada de notícias que a gente tem tido atualmente sobre como os minerais críticos são importantes para a transição energética e como eles são muito importantes para que a gente consiga não só alimentar as tecnologias de baixo carbono, mas também para que a gente possa justamente pensar na soberania nacional também. Então, entendendo aqui diversas notícias que passam por esse tema, como esse tema foi, por exemplo, central na COP30, como ele foi central na reunião do G7 do ano passado e vai ser central na reunião do G7 esse ano também, e como ele perpassa aí por diferentes fóruns diferentes. E uma notícia central que apareceu aqui, mais no contexto doméstico, sobre o tema foi justamente o PL de minerais críticos que avançou, né, e que justamente trouxe, que foi aprovado na Câmara e que agora está no Senado, fora todos os outros PLs de minerais críticos que nós temos agora também tramitando ao mesmo tempo. E aí, nesse sentido, a minha apresentação foi norteada pela pergunta de como esse PL responde às pressões internacionais, né? Partindo do princípio aqui que eu sou da área de relações internacionais também, e justamente como ele responde a essas pressões que se apresentam cada vez mais para o setor mineral. E antes de responder essa pergunta, a gente precisa passar por três contextos muito rápidos sobre o setor mineral. O primeiro deles é a posição global do Brasil. Então, como o Brasil está numa posição privilegiada em diversos minerais, então, partindo por exemplo, aqui no caso do nióbio, que o Brasil é a primeira, o Brasil é o primeiro, é o país com o primeiro lugar em reservas e também o primeiro lugar em produção. No caso do minério de ferro, que o Brasil também é o segundo maior em reservas e o segundo maior em produção, aí tentando almejar também o primeiro lugar mais uma vez. Terras raras, que é o grande assunto do momento, que o Brasil é o segundo maior em reservas, mas é só o 12º em produção. Então, entender aí que justamente isso se apresenta como muitas oportunidades para o Brasil, ao mesmo tempo que se apresenta como alguns gargalos, como é o caso das terras raras, que a gente precisa, por exemplo, contornar, mas que mostra aqui o potencial brasileiro para o tema. E isso também leva a uma outra discussão sobre o que é crítico e o que é estratégico. Porque a gente discute muito sobre o que são sobre os minerais críticos, sobre os minerais estratégicos, mas não fica muito claro qual é a diferença entre os dois. Então, trazendo aqui muito brevemente para vocês, ela parte principalmente de uma percepção do Estado, no caso do Estado, eu digo aqui país, em relação ao que é crítico e o que é estratégico para ele. No caso do Brasil, por exemplo, minério de ferro e nióbio, por a gente ocupar justamente a posição de segundo maior reserva e primeiro maior reserva, no caso, primeiro maior reserva para nióbio, segundo maior reserva para minério de ferro, isso acaba tornando esses minerais como assuntos estratégicos para nós. Então, são minerais estratégicos. Ao mesmo tempo, os minerais críticos são aqueles que existe algum tipo de criticidade envolvida. Às vezes, algum tipo de disrupção na cadeia de abastecimento que a gente está sujeito, ou algo do tipo. Então, justamente, isso faz com que as listas de minerais críticos e estratégicos sejam diferentes de país para país. Porque para o Brasil, alguns minerais são estratégicos e outros são críticos, diferentes para os Estados Unidos, diferentes para a União Europeia. Por exemplo, a União Europeia tem uma lista de 34 matérias-primas críticas, porque eles chamam dessa forma, enquanto os Estados Unidos têm uma lista de mais de 50. E o Brasil aqui ainda não tem uma lista de minerais críticos, mas tem sim uma lista de minerais estratégicos. Então, só para a gente ter isso em perspectiva também. E isso também se insere num sistema internacional cada vez mais instável. Então, a gente precisa olhar, por exemplo, para o caso do Estreito de Hormuz, né? E todos os conflitos que acontecem ali na região do Oriente Médio, que acabam gerando disrupções na cadeia de abastecimento, não só de petróleo, mas também de minerais. Então, até mesmo no artigo que eu escrevi aqui para o NGC, que está em processo de revisão, eu sinalizei um pouco sobre como, por exemplo, essa região do Estreito de Hormuz é essencial para as cadeias de abastecimento de alumínio e como que isso impacta de toda forma na dinâmica global, e que, ou seja, essa região vai muito além do petróleo, ela também tem outras ali commodities envolvidas. No caso, essa foto aqui é de 2024, mas é só porque isso mostra, enfim, esse movimento de passar pelo Cabo da Boa Esperança, mas aqui foi outra razão. Aqui foram os ataques no Mar Vermelho na época. Mas ainda assim, ilustra bem assim o quanto que é uma região que qualquer coisa que acontece nela acaba gerando essas perturbações no comércio internacional. E também, partindo do setor mineral, outro ponto importante é a concentração geográfica que existe.
Então, nesse gráfico aqui, vocês conseguem ver, por exemplo, que a China, que é o vermelho, ele domina boa parte do refino e produção em boa parte dos minerais críticos que a gente tem. No caso, esse relatório aqui é da IEA, que considera principalmente aqui o cobre, lítio, grafite, terras raras, níquel e cobalto. Mas só para a gente entender aqui que, por ser altamente concentrado, isso gera muitos desbalanços de poder, né? Você tem justamente a China aí com mais poder quando se trata do setor mineral. E pensando no PL de forma geral, né, que foi justamente o centro da análise aqui, a gente tem algumas oportunidades e gargalos que são trazidos por esse PL. O primeiro é que ele traz uma soberania regulatória, então é o momento em que nós, como país, vamos listar, por exemplo, quais são os minerais críticos para nós, para nossa realidade, para nossa soberania. Então isso é um ponto extremamente relevante de ser trazido. É também importante porque gera uma atração de investimentos, porque além de trazer maior previsibilidade regulatória, acaba que você aborda nesse PL alguns temas que são críticos para alguns parceiros. Como, por exemplo, foi muito destacada a questão da governança ambiental e como isso vai ser importante para o setor mineral. E alguns investidores, como investidores europeus, só aceitam investir se você tem uma contrapartida ambiental. Então, justamente nesse sentido, ajuda não só na atração de investimentos, mas também a consolidar um pouco mais da governança ambiental. E, por fim, também reduz nossas vulnerabilidades, no sentido que eu já trouxe, né? Você tem agora um pensamento mais brasileiro em relação ao tema, em relação a como a gente pode diversificar a nossa cadeia, no sentido de entender também como que a gente não vai se deixar ser aproveitado por investidores estrangeiros que só querem investir no mineral bruto e não no setor midstream, downstream, que são setores mais ali de refino, né, e de maior valor agregado. Então, um pouco essa ideia. Agora, já nos gargalos desse PL, a gente observa, por exemplo, que ele ainda tem muita dependência de regulações futuras. Então, nele foi muito descrito sobre mecanismos, comissões e coisas que são muito ainda que não foram definidas. Então, assim, traz um certo nível de previsibilidade regulatória, mas até onde, né? Existe um limite em como esse PL consegue atender a isso. Outra questão é que, justamente por ter essa dependência de regulações futuras, ele tem uma baixa densidade normativa nesse sentido e também acaba impactando um pouco na previsibilidade regulatória, porque você acaba não tendo muita visibilidade sobre o que a gente quer daqui a poucos anos, sabe? Então, ou que a gente consegue justamente definir e decidir a partir unicamente desse instrumento normativo. E, por fim, eu acho que um ponto de gargalo muito importante é a questão do adensamento das cadeias, assim, só para a gente trazer o ponto central, que é justamente a discussão de se o Brasil tem que avançar ou não na cadeia de minerais críticos. Porque a gente tem justamente hoje no Brasil muito mais focado para o setor de minerais brutos, né, de extração. E a gente ainda não tem o setor midstream e downstream muito bem desenvolvido. É importante dizer que para a gente passar para esses elos, a gente precisa desenvolver o elo que a gente tem hoje. E a gente não é o tipo de país que, nem do ponto de vista de tradição comercial, nem de tradição diplomática, a gente nunca vai proibir a exportação de minerais brutos. Isso não vai acontecer. Justamente porque, por exemplo, a exportação de minério de ferro é a terceira maior commodity que a gente tem no nosso comércio internacional. Então, isso não vai acontecer assim tão facilmente. Mas, ao mesmo tempo, é importante considerar de que o Brasil precisa justamente acordar para entender que é necessário você adensar as cadeias, especialmente em alguns minerais que são um pouco mais centrais. Como é o caso, por exemplo, existem casos em terras raras, por exemplo, em que o mineral bruto exportado custa $2.000 a tonelada e já o refinado custa $30.000. Então, essa diferença que a gente está falando, isso é o valor agregado que precisa ser trazido para o Brasil. E isso também funciona no caso da bauxita e alumínio, também funciona para outros minerais que precisam ser refinados. Então, é uma discussão que precisa ser trazida, que esse PL, de certa forma, não traz uma solução para isso, não é claro qual é o posicionamento dele, se a gente vai ter minerais certos que vão ser adensados, outros não, mas, enfim, é uma discussão que fica aí para a mesa. E aí, passando justamente para considerações finais. A gente tem, então, que os minerais críticos, eles são uma questão de segurança nacional, então isso é um ponto a ser considerado aqui, porque segurança econômica também é segurança, enfim, do ponto de vista mais hard, então, ou seja, também é segurança. Então, isso tem a ver com segurança nacional, tem a ver também com justamente prezar pelo nosso, para que os nossos recursos eles sejam investidos por brasileiros e que se tem investimento estrangeiro, que isso venha com algum tipo de contrapartida e garantia de desenvolvimento local, que são os pontos que precisam ser sempre frisados. Fora isso, a gente tem que o Brasil reúne vantagens geológicas únicas, eu mostrei aqui isso. O PL 2780, ele cria uma base institucional importante para aproveitar essa oportunidade, isso é um fato, mas ao mesmo tempo algumas coisas ficam fora dele, como eu já trouxe aqui. E ao mesmo tempo a gente tem aqui o grande ponto que é que industrialização, inovação e sustentabilidade serão determinantes para converter o potencial mineral em desenvolvimento. E é justamente essa ideia que a gente precisa levar aqui dessa apresentação, que se a gente quer avançar no setor mineral e quer se consolidar como justamente uma grande potência nisso, a industrialização, inovação e sustentabilidade tem que estar no centro da discussão também. E é isso, só para finalizar aqui, uma fala do Celso Furtado, né, que é também aqui um pouco das relações internacionais.
economia e tal. Então, enfim, ele fala que justamente o verdadeiro desenvolvimento é principalmente um processo de ativação e canalização de forças sociais, de avanço, de capacidade associativa e de exercício da iniciativa e da inventividade. E eu acho que isso fica muito claro aqui na Energy C, porque justamente nós somos jovens, que estamos discutindo sobre temas de alta importância, e que justamente esses temas só vão conseguir avançar no Brasil a partir do momento que você tem o envolvimento de jovens nessa pauta. A partir do momento que você tem essas pautas de sustentabilidade sendo sustentadas entre gerações. Então, acho que isso é um ponto que precisa ser trazido aqui sempre, porque é só a partir dessa comunhão de diferentes gerações e diferentes atores que a gente consegue avançar. E aí, acho que não tem mais para finalizar, mas eu queria só agradecer mesmo a NGC pela oportunidade, pela apresentação. Acho que eu fiz ela em menos tempo e bastante rápido, enfim, mas só concluindo mesmo para agradecer e dizer que o meu artigo, eu estou fechando as minhas alterações. Eu sei que eu passei do prazo que eu olhei hoje e eu preciso pedir desculpa para o Drauzio, porque eu olhei isso faz pouquíssimo tempo. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para perguntas. Sensacional. On the time. Muito, muito, muito bom, José Ricardo. Bom, primeiro eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, senão eu vou fazer a pergunta aqui pro José Ricardo. Eu acho que deu uma clareza, assim, da importância de minerais para o Brasil e como isso é importante para a cadeia global. Vou deixar aqui aberto. Alguém aí, Matheus, por favor, faça sua interação aí, sua pergunta também. Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Minha dúvida é sobre essa parte do refinamento, né? Você trouxe um dado muito importante, que é a questão de da gente vender 2.000 e depois compra ali 30.000. Como que você vê a perspectiva dessa expansão da nossa tecnologia em relação ao refinamento, para que a gente, né, não tenha que exportar isso e sim refinar aqui dentro? Como é que você vê, sei lá, uma margem ali de 1 ano, 2 anos? Claro. Então, acho que é muito difícil trazer uma data, sim, mas isso também depende muito do mineral. Então, assim, quando se tratam, por exemplo, de minerais como minério de ferro ou então nióbio, são alguns que a gente já está bastante avançado e que a gente consegue avançar cada vez mais aí num curto prazo aí de 5 anos, é justamente algo mais tranquilo. Mas quando se trata, por exemplo, de terras raras, ainda é um tiro no escuro. É um investimento bilionário, vários países investindo no Brasil para isso. E a gente tem justamente, por exemplo, a gente fez uma entrevista aqui no SEBRE com um stakeholder importante do setor, e ele trouxe justamente que o tempo que hoje no Brasil demora, em média, para uma mina sair do zero para estar funcionando é 16 anos. E isso é uma coisa assim inadmissível para o Brasil, de forma geral, porque assim, cara, você pode começar, por exemplo, a fazer isso com terras raras, daqui a 16 anos pode ser que a gente ache um material substituinte para isso, sabe? Então, qual vai ser o valor estratégico disso? Então, acho que é justamente, depende do mineral que eu tenho a dizer para você, mas existem minerais que a gente está avançado e outros não. Show. Luiz, está mutado. Opa, e para matar, não sei se tem alguém com alguma pergunta, mas eu vou fazer a minha. Já ouviu falar de Terras Brasil? Não, nunca. Você quer falar? Do Pode me PL, do introduzir ao PL tema. de criação da agência pública? Sim, não, isso aí eu vi. Aham. Legal. E aí queria saber a sua opinião, porque no momento que viu-se a movimentação do PL que você trouxe, foram criados, né, dois PLs, e aí o PL de minerais ele meio que está parado, se eu não me engano, na mão, na mão do Senado, né, como muitos outros, e mas foi tentado criar uma empresa pública, né? E aí, assim, eu queria trazer dois pontos aqui. Uma, criação de empresa pública com dois PLs, vis-à-vis, quando o PL saiu um pouquinho antes, uma empresa australiana vem e compra uma das maiores empresas aqui na Chapada dos Veadeiros, e aí, né, no caso, a gente vai ter soberania. Ter uma empresa pública ou a gente deve ter aí alguma restrição para agentes estrangeiros terem aí o domínio do processo de extração dos minerais? Eu acho que isso conversa com uma coisa que eu descobri hoje, é de que foi criada uma comissão ou associação de terras raras recentemente aqui no Brasil e que todos os componentes, quem está compondo, né, essa associação são estrangeiros. Não tem um brasileiro na Associação Brasileira de Terras Raras. Então, eu acho que isso é um ponto que justamente assim, é preciso sim ter um limite em relação a isso. Eu assim, não sei se o caminho seria justamente uma empresa pública desse tema, até porque a gente sabe que no Brasil isso seria extremamente difícil de passar dentro dos nossos órgãos. Mas justamente assim, é necessário que tenha um limite, um certo nível de controle em relação à influência estrangeira desse tema.
Então, assim, até para que existam, principalmente, a garantia de que o desenvolvimento vai vir para o Brasil, de que o valor agregado vai vir para o Brasil, acho que isso são pontos que precisam ser trazidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem hoje no Brasil quantidade suficiente de investimento para fazer isso sozinho. Então, o investimento estrangeiro vai ter que entrar. A questão é como ele vai entrar. Então, acho que essa é a discussão maior.